programa anterior, nós fomos até as Salinas, em Aveiro. Mostramos e contamos como é feito a produção do sal. E no programa anterior também tivemos uma surpresa para vocês que nos acompanharam. E aí, gostou dessa surpresa? Então conta pra gente o que você achou nas nossas redes sociais. E no programa de hoje será o nosso primeiro dia no Porto. E começando a nossa rota por lá, vamos até a Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. Você vai acompanhar o nosso dia a dia, por isso continue conosco. Bom dia, gente! Onde nós estamos? Depois explicamos. Mas pronto, deixa eu apresentar aqui o nosso novo integrante. Oi. Novo não, né? Sim. Novo nas ruas. Novo nas ruas, porque é o mais antigo lá na edição. Ele que edita a maioria dos nossos programas. E agora, está conosco. É isso aí, tem que pôr a prova na rua agora. E é isso, agora então, de logo cedo. Estamos aqui numas ruas, à procura de um supermercado para comprar algumas coisas para o pequeno almoço. Agora sim, podemos nos explicar. Eu e o Valdo fomos ao mercado comprar o nosso pequeno almoço. Tá ali o Valdo. Tem aqui as coisas. O que dois homens fazem no mercado? Demora uma vida, mas traz pequeno almoço. Tá aqui a Liriane se maquiando. E é isso, ó. Vou mostrar a casa pra vocês. O quarto, bem bonitinho. Já com uma blusa da Liriane ali na cama. Não foca. Aí. Quarto bonito, banheiro bonito. Tem aqui a sala juntamente com o quarto do Vardo. Olha lá. É assim, é bem prático. Estamos mesmo no centro do Porto, uma casinha, um apartamento, né, na verdade. Então assim, o acesso é muito melhor. Nós conseguimos ter acesso aqui ao Rio Douro e muitos outros lugares, pontos turísticos aqui do Porto. Mas pro dia começar bem, o Valdo já tá começando bem o dia. Pra começar bem, eu preciso comer bem. Já tá aqui então o nosso pequeno almoço, que eu e o Valdo fomos comprar. Vamos ver se a gente comprou certo, né? Mas é isso, então bora rangar, que hoje o dia promete. Aqui estamos nós, o nosso primeiro dia no Porto. Gente, essa cidade fantástica, tem muita história, muitos lugares para visitar. Infelizmente hoje o tempo estava um pouquinho nublado, um pouquinho chovendo, então o que decidimos fazer? Visitar um local mais fechado em um ponto imperdível aqui do Porto. E nós estamos aqui no Patrimônio Norte, gente, o Mosteiro da Serra do Pilar, e nós vamos conhecer e mostrar tudo para vocês que nos acompanham. Vamos fazer uma visita guiada com o Paulo, então vamos já conhecer aqui o mosteiro, meu povo, vem! E como prometido, eu tenho aqui comigo o Paulo, que vai fazer a nossa visita guiada
Não é mesmo, Paulo? Conta para nós um pouquinho da história. Afinal, o que é um mosteiro aqui? É um quartel? O que é? Que às vezes faz ali uma confusão. Este é um espaço muito interessante porque, primeiro, não é por acaso que é património da humanidade. Estamos a falar de um mosteiro do século XVI, na fase final da Renascença, com estruturas muito interessantes, que na sua história, no seu tempo, a partir do século XIX, sobretudo com as nossas guerras liberais, transforma-se num espaço militar. Por isso, essa a normalidade num espaço religioso com a carga que é um mosteiro, termos aqui uma instalação militar. E, como lhe disse, quando chega à altura das guerras liberais contra medievalistas, portanto, no início do século XIX, é a grande transformação que este espaço deixa de funcionar como mosteiro. E então isto instala-se e transforma-se no que é a grande força que o hoje tem, que é ser um espaço militar. A Direção Regional de Cultura tentou pegar neste espaço, que é emblemático, e tentou transformar este espaço com uma nova valência. Não só um monumento em si, que vale, que é a peça, que é uma joia, mas também transformar isto num espaço de divulgação do património da região norte. Entenda-se património que pertence ao Estado, que é gerido pelo Estado, pela Direção Regional de Cultura do Norte, e que está acessível a público, que, no fundo, é o que temos aqui neste mapa. Ou seja, qualquer pessoa que estiver aqui no Porto, com certeza vale a pena a visita. E aqui a pessoa tem acesso, então, à visita guiada, para conhecer a história, conhecer as salas que no momento estão abertas, né? Aqui está representado não é todo o património que é gerido pelo Estado, é aquele que neste momento está aberto a público e tem condições de visitação. E nos vários espaços que vamos agora percorrer, tem a noção das várias áreas que são, das 4 áreas que são património da humanidade e dos restantes monumentos nacionais e obras de interesse público em várias tipologias, mosteiros, igrejas, catedrais, castelos, sítios arqueológicos, que podem ir visitando. Nossa! Então, gente, agora nós vamos conhecer mais. Vamos conhecer mais. Aqui vocês já têm noção de todos os pontos que vocês podem visitar, dentro do que for do seu roteiro, do seu interesse, né? Aqui começa logo por ter uma legendagem em relação às várias tipologias. Portanto, aqui pode começar a programar em relação aos vários sítios e pode começar a ver os percursos que lhe interessam ou então selecionar dentro do tipo de monumentos que mais lhe interessa, ver aqueles que quer fazer esse percurso. E como é óbvio aqui, estão seguindo, obviamente, as normas de segurança, né? Distanciamento. Há um limite de pessoas para entrar, sair, para ninguém ficar, não haver aquele choque entre pessoas. Então, está muito tranquilo em relação a isso, a pandemia também. Gente, a vista daqui é fantástica. Vocês vão ficar ali fora, assim, olha, observando, e aí depois melhor. Vem para cá conhecer a história, né? Conhecer mais, e é isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos entrar. Então, bora. E olha só, aqui, gente, é tipo um cinema. É um cineminha, que a pessoa senta aqui e assiste o vídeo sendo transmitido. O que vocês costumam passar aqui, Paulo? Nós aqui o que temos é só sobre o património da humanidade. Portanto, é um vídeo, é uma pequena história que faz a ligação dos 4 patrimónios da humanidade. Como eu lhe disse, ainda não está aqui incluído o Bom Jesus. Tem aqui noção do que pode ver na zona do Porto, na zona velha do Porto, tudo que é o centro histórico, Ponte Dom Luís incluído. Depois passamos para a zona de Guimarães, toda a área classificada como património da humanidade em Guimarães. Depois percorremos o Val do Douro e finalizamos na zona mais nascente do Val do Douro, no que é património das gravuras rupestres do Coa, que é um sítio excepcional. Aqui tem um vídeo que é relativamente curto, estamos a falar de um vídeo que tem 12 minutos, precisamente isto aqui é só uns pequenos apanhados, não é para se tornar cansativo, mas que seja uma motivação, que seja uma primeira abordagem, para perceber, é isto que eu quero ver, que tende-se a dar uma informação genérica. Ali ela já consegue selecionar o que vai
que é interessante para o roteiro dela? Tendeu-se a ter aqui as imagens mais marcantes, até precisamente para as pessoas poderem ter uma noção daquilo que vão ver. Obviamente que Já o que tem uma ideia, uma né? ideia. O que vem aqui é muito pior do que aquilo que vão ver no próprio sítio. Pois. Estar no sítio, sentir o sítio, cheirar o sítio. Pois é, é sempre diferente. É outra experiência, é outra experiência. E agora vamos para a próxima sala. Temos a Sala dos Monumentos Nacionais. Aqui voltamos a ter novamente a pontualização e em cada um dos painéis vamos ter, neste primeiro é só sobre os... Aqui entendemos dar um destaque ao Porto por estarmos no Porto e a partir daqui passamos a tipologias, os vários categorias de monumentos que conseguimos. Novamente aqui a perspectiva é dar só um ligeiro cheiro, não mostrar tudo. Só uma ideia. Só uma ideia, que é para levar as pessoas, porque senão está tudo visto, não preciso ir ao sítio, não. Exatamente. E aqui é ter a noção de que isto é tão interessante que eu vou ter que ir mesmo lá ver. Mesmo os moradores, os naturais da região norte, há tanto que desconhecem. Estamos a falar de gente que vive aqui e não tem noção da riqueza, da variedade, de tudo que é possível ver, de tudo tão interessante. E não precisamos nem muito longe. Os próprios portugueses não têm muito essa noção, né? Mesmo os nortenhos, mesmo as pessoas da região norte, ou seja, se for perguntar a uma pessoa do Porto, se fizer uma sondagem quantas conhecem o Mosteiro da Serra de Pilar, se calhar tinham uma surpresa para ver pessoas que vê a Serra de Pilar ao longe, mas nunca teve oportunidade, diria eu, para entrar e ver este espaço. Para você que chegou agora, a nossa rota de hoje está sendo pelo Porto, a famosa cidade portuguesa que atrai milhares de turistas todos os anos. Já conhecemos um pouco do Mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, e ainda vamos ver muito mais, por isso continue conosco. Miradouro, que está na frente do mosteiro, você pode parar e apreciar toda a beleza da marginal ribeirinha do Porto e Gaia, até a Ponte da Arrábida. Destaca-se ainda a Sé do Porto, a Ponte Luís I. Na direção oposta se vê a Zona Fontainhas e a Ponte de São João. Esta é uma das partes principais do mosteiro. Aqui é a parte principal, uma das partes principais. Este mosteiro tinha a particularidade de ser um mosteiro com igreja e claustro circular. Igrejas circulares não há muitas, mas há algumas. Claustro circular é o único da Península Ibérica. O único? É o único da Península Ibérica. Está aqui, gente, em Gaia. Portugueses, vocês têm um país fantástico, está localizado aqui. Há quase um mito urbano, que é um outro claustro no sul de Espanha, na Andaluzia, o Palácio Carlos V, mas não é um claustro, é um palácio, é um pátio interior. Um claustro é algo que é exclusivo do mosteiro. E no Palácio Carlos V, obviamente, não era um mosteiro, não era um espaço religioso, era um espaço civil. Tudo que nós aqui temos é não só relevante em termos de forma, mas em termos do desenho, da arquitetura. Estamos com uma expressão, renascença, maneirismo, que é uma coisa impressionante. Ali, ó, 1692. Este é o momento em que o claustro é trasladado para aqui. Ok. Como eu disse há pouco, este mosteiro vai tendo várias alterações. É como as nossas casas. Nós vamos alterando as nossas casas, também estes monumentos vão tendo várias vidas. O primeiro momento, o claustro e a igreja são dois círculos quase tangentes. E no século XVII fazem um novo parte de trás, o chamado retrocoro, ou seja, é projetada a parte posterior da Capela Mor, empurrando o claustro.
E aquela data que ali está naquela cartela, 1692, marca precisamente o início da obra, da transposição do claustro para aqui. E aqui foi reaproveitada toda a estrutura, não só em planta, mas nos seus vários elementos, do velho claustro Renascença. Transformado aqui, conforme vê, o que é normal no claustro do mosteiro, com as sepulturas dos monges. Todas elas numeradas. Então aqui onde nós estamos agora... Nós estamos, eram sepulturas onde os monges eram enterrados. Aqui vocês também já realizaram concertos, Este é um espaço tão interessante e até pela posição, pela luz, por tudo isto, que se presta a alguns eventos. Nós temos aqui alguns concertos, sempre temos o cuidado do tipo de música que fazemos tem que se enquadrar no monumento. Temos feito concertos de música clássica, voz, instrumentos. Fizemos também aqui com jazz, ou seja, todo um conjunto, tipologias de música que achamos nós que sejam as mais, que se encaixam melhor no espírito disto. Mas deve ser incrível. Gente, porque olha só, estar aqui com esse silêncio e depois o clima também tá meio friozinho, então para mim tá aconchegante. Imagina só um piano aqui com a música ao vivo. Imagina só que incrível que deve ser, gente, ó, sentada aqui mesmo, olha, sentada aqui mesmo, aqui é o som do piano, talvez até bebendo um champanhe, quem sabe. Eu já fiz aqui, gente, uma viagem no tempo que eu nem vivi ainda, mas deve ser simplesmente incrível. Vocês têm vontade de voltar a ter projetos assim? Temos porque foi um sucesso. Com certeza, né? A designação interessante que era o pôr do sol na Serra do Pilar. E realmente encaixou. Temos sempre uma condicionante, tem que ser no verão. Porque nesta zona é uma zona onde o clima às vezes varia muito, portanto temos que ter muda muito rápido também. Muito rápido e no verão temos essa garantia. Por isso gostaríamos nós que fosse durante uns mais espaço de tempo, mas não que é possível. Mas nessa altura do verão realmente são finais de tarde incríveis, com a luz a mudar, às vezes as nuvens até ajudam a ver toda aquela cor. Deve ser incrível, deve ser incrível. É uma experiência então, muito interessante. Torce aí, quem sabe na sua próxima visita aqui, ou você talvez nos acompanha de outro país e quer conhecer, a Portugal já está na sua listinha de desejos, então você já coloca aí no seu roteiro, já dá uma pesquisada, quem sabe quando você visitar não esteja acontecendo um evento. Seja uma altura que esteja a acontecer um concerto. Pode ser que sim. Sala do capítulo. Sala do capítulo. Bora. Mas você. Isto que hoje é um espaço mais despojado e que quase parece o corredor de acesso do claustro para a igreja, na verdade era um dos pontos mais importantes do mosteiro. Aqui era um dos outros pontos, né, mais importantes. A igreja em primeiro lugar, o claustro que é o espaço da reflexão, e este é o designado claustro do silêncio, é o espaço onde os monges, não só em meditação, mas em conversa, é o espaço onde há algum ponto de encontro, e aqui é a sala onde a comunidade se reúne. Quem é este? Porque Quem é esse? Quem é? Não, agora eu quero saber quem é esse. Este é o nosso bem-amado Afonso Henriques. Porquê é que temos aqui o Afonso Henriques? Como hoje há um quartel, o Afonso Henriques é o patrono do Exército. Daí a razão de estar aqui esta imagem. Dele estar aqui, então tem um motivo dele estar aqui. Por outro lado, é uma peça belíssima porque é o molde a partir do qual, sobre o qual, melhor dizendo, são fundidas as estátuas do Afonso Henriques. É uma peça de Soares Reis, uma peça notável, que estava depositado na Câmara de Gaia e alguns no século XX têm entendido que faz sentido que esta imagem tão forte do primeiro rei de Portugal, do patrono do exército, viesse para este espaço, quando ele, à época, funcionava exclusivamente como espaço militar.
Ou seja, por isso que aqui é um dos pontos mais importantes. É o porque terceiro ponto. aqui Diria que é o terceiro ponto. A igreja, o claustro e a sala de capítulo. É nestes pontos que a comunidade tem os seus momentos mais fortes. Perfeito, então já sabem, gente. Um dos pontos que com certeza vocês precisam visitar é aqui. Se você gosta de história, então vai ser perfeito, porque você vai mergulhar, você vai assim, ó, voltar, vai fazer literalmente uma viagem no tempo, porque eu aqui com o Paulo, ele me explicando, eu já estava imaginando tudo, então realmente é incrível. Aqui também tem outras salas, mas não estão abertas ao público. Nem é questão da pandemia mesmo, é questão da disponibilidade, isso né? Tem a ver com o facto do mosteiro ser propriedade do Exército. E boa parte, diria 90% do monumento, ainda faz parte das instalações militares, onde são várias instalações administrativas do Exército e essas, infelizmente, não são visitáveis. Falávamos há pouco da antiga sala, do antigo refeitório, o Salão Nobre atualmente, que é uma péssima delícia, mas que neste momento não é possível ver. Não é possível visitar, mas na mesma, gente, na mesma é um lugar incrível. E olha só, agora nós vamos contar uma curiosidade para vocês e vamos voltar lá para a recepção. Então, bora. E aqui estamos nós de volta na recepção, que hoje é recepção. Que hoje é a recepção. É mais uma das transformações grandes que tem este espaço. Na altura em que isto funcionava bastante como quartel, portanto, do século XX, no momento da Guerra Colonial, este é um sítio que é muito marcante e pesado para quem cá esteve, porque eram aqui que eram depositadas as urnas dos mortos dos combatentes portugueses da Guerra do Ultramar. Portanto, temos alguns relatos de ex-militares que estiveram aqui no quartel e que para eles a imagem disto é um espaço cheio de urnas de chumbo, vinham urnas por causa do transporte e isso tudo, e era aqui que as famílias depois vinham reclamar os corpos para procederem. Portanto, o que foi uma primeira capela, isto era uma capela de entrada e recepção do mosteiro, depois esse momento forte que é este sático transformado num depósito funerário e finalmente hoje a recepção e outra nova vida, outra nova dinâmica. Outra história. É outra história. É um movimento em transmutação. É todo um monumento com a sua vida. E com certeza, então, gente, aqui finalizamos o nosso lindo passeio aqui, nosso primeiro ponto do nosso primeiro dia em Porto. Nós estamos agora em Gaia, então vocês já sabem, espero que vocês tenham gostado deste ponto imperdível e que vocês também visitem, não é mesmo, Paulo? Esperamos é que toda a gente venha cá ver, muita gente venha cá ver, porque acho que é um espaço não só notável do ponto de vista da arquitetura disto tudo, mas também ter a noção da riqueza que há na região norte e que as pessoas não se apercebem. E aqui tem essa possibilidade de, pelo menos em algumas das tipologias de monumentos, terem essa informação sobre aquilo que é possível ver. E há tanto para ver. Há tanto para ver e com certeza você vai ser super bem recebido. E fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigada, Paulo, foi um gosto por nos receberem tão bem. O gosto é não só recebemos a vocês, quanto a todos os visitantes que aqui nos queiram visitar. Muito obrigada. E é com esta vista da cidade do Porto que terminamos a nossa visita ao Mosteiro da Serra do Pilar. E no próximo programa, vamos continuar a nossa rota pela cidade que deu o nome a Portugal e ao vinho do Porto. É isso mesmo, o Porto, a segunda maior metrópole de Portugal, ficando atrás apenas de Lisboa. Nós vamos mostrar os encantos e segredos dessa cidade incrível. Por isso te esperamos na nossa próxima A Rota.